Hoje faremos a questão 1 do PISM 2 de 2024, a questão discursiva. Vamos lá ao enunciado. Um recipiente cúbico de paredes finas, aberto na parte superior e de lado 2A, é parcialmente preenchido com água. Um bloco cúbico, sólido e uniforme de lado A é colocado na água, de modo que a altura da água aumentada de H. Não, a altura da água aumenta de H, como mostra a figura abaixo. No equilíbrio, o bloco fica com 2/5 do seu volume acima do nível da água. Considere A igual a 10 centímetros e a questão A está pedindo, calcule a densidade do bloco. Perfeito. Uma coisa interessante para a resolução dessa questão é interessantíssima. Ele fala aqui, ó, no equilíbrio, o bloco fica com 2/5 do seu volume acima do nível da água. Então, esse sistema está em equilíbrio. Isso significa dizer que a força-peso, orientada para baixo, ela tem o mesmo módulo que a força de empuxo, orientada para cima. E isso nos possibilita dizer, então, que o empuxo é igual em módulo, isso é interessante, o empuxo é igual em módulo à força-peso. Ah, por que em módulo? Porque eu tenho que falar assim. É porque o sentido da direção, e lembra que quando eu estou definindo um vetor, eu preciso definir direção, sentido e módulo. Então, quando eu estou falando, é que apenas o módulo é igual. A direção e o sentido, elas não batem. A direção até que bate, estou na direção vertical. Agora, os sentidos são opostos. Né? Correto. Só que o que é empuxo? Empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume. Mas densidade de quem, professor? É da água ou do bloco? Lembra que empuxo é um efeito físico ocasionado pelo fluido. Então, o que eu uso aqui é a densidade da água. Botar a densidade da água. Gravidade. E como eu estou falando da água, é o volume deslocado de água. Né? Que eu vou botar aqui volume A. Também, para a gente não ficar perdido. Isso é igual ao peso. Peso de quem? O peso do bloco. Então, vai ser a massa do bloco vezes a gravidade. Correto. Detalhe. Eu não tenho a massa do bloco. E ele quer exatamente a densidade do bloco. Então, eu tenho que achar uma relação, e essa relação é simples, a gente conseguir encontrá-la, da massa com a densidade. E se vocês lembram, definição de densidade, densidade é massa sobre volume. Então, para eu descobrir a massa do bloco, eu posso simplesmente pegar o volume do bloco e multiplicar a densidade do bloco. Então, assim o farei. Então, vou ter aqui que a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume da água deslocado, volume deslocado da água. Isso é igual à densidade do bloco vezes o volume do bloco vezes a gravidade. Gravidade é simplificada porque eu tenho uma gravidade dos dois lados. E, por fim, terei o quê? Vou passar o volume do bloco para o outro lado, ou seja, vou estar dividindo os dois lados por VB. E a densidade do meu bloco vai ser a densidade da água vezes o volume sobre o volume do bloco. Então é sempre importante vocês saberem que esta razão aqui, ou seja, VA sobre o volume do bloco, é exatamente, não ia marcar ali em cima e até errado, é exatamente isso daqui. Ou seja, esse pedaço aqui, para baixo. Deixa eu botar em outra corzinha para ficar mais fácil de identificar. É este volume aqui.
Aí repara, se 2/5 é a parte que está fora d'água, 3/5 é a parte que está dentro da água. Então, verso VB vai ser exatamente 3/5 vezes a densidade da água. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. De modo que eu vou ter como resposta, então, 3/5 é a mesma coisa do que 0,6. Só que 0,6 vezes 1000, eu vou ter que andar 3 vírgulas para a direita. E isso vai me dar 600 kg por metro cúbico. Então, seria esta a densidade do bloco. A densidade do bloco, 600 kg por metro cúbico. Correto? Então, vamos lá para a questão B. E antes que a gente entre na questão B, é interessante falar... Gente, eu vou fazer essa chamada toda vez quando eu for transitar de uma questão para outra, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda bastante o crescimento do canal, ajuda bastante. Vamos para a questão B. Calcule a variação de altura H da água no recipiente. Então, vamos olhar aqui a imagem. Antes de eu botar o bloquinho no sistema, a água estava nessa linha pontilhada, aqui embaixo, né? Deixa eu botar a caneta aqui que é melhor de enxergar. Estava aqui. Quando eu adiciono o bloco ao meu sistema, o que acontece é que o nível de água sobe, porque eu adicionei um certo volume. Perfeito. Então, o que eu tenho que relacionar aqui é esse volume de água que sofreu variação com o volume que foi adicionado no meu sistema, que é o quê? Esse volume aqui, ó. Então, a quantidade de água que foi elevada é exatamente igual a esse volume submerso do bloco. Com certeza. Porque eu adicionei esse volume no sistema, então a água teve que subir esse volume. Então, o que eu vou fazer aqui é dizer somente que a variação do volume da água, isso é igual a 3/5 de A ao cubo. Calma, que negócio é esse de 3/5 de A ao cubo? Vamos lá, por partes, né? Por partes. 3/5 por quê? Lembra da questão anterior. 2/5 é essa parte que está fora d'água. Então, 3/5 são a parte que está dentro da água, né? De onde que saiu esse A ao cubo, então, professor? Esse A ao cubo sai pelo fato do volume do cubo. Ele é um cubo de lado A. Então, para eu calcular o volume, vai ser a área da base, que é A vezes A, que dá A ao quadrado, vezes a altura. Então, me dá A ao cubo. Então, A ao cubo. Show de bola! Essa relação vai ser importante. Vou fazer um desenho aqui, que talvez vai facilitar a nossa compreensão. Perfeito. O que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente a visão tridimensional, uma tentativa disso, com certeza, desse pedaço aqui, ó. Desse pedaço aqui, né? Então, fiz essa visão tridimensional. Só desse paralelepípedo, que é o quê? Lado 2A, que é o lado do recipiente. Como ele tem profundidade também de 2A, então fica 2A por 2A. E altura H. Então, estou fazendo só esse paralelepípedo. Só esse trechinho aqui, ó. Estou analisando só esse pedaço aqui. Qual que é o volume desse pedaço? Isso é fácil calcular, professor. O volume vai ser... Vou botar aqui, ó, o volume desse paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo vai ser o quê? A área da base, que vai ser lado vezes lado, que vai me dar 4A ao quadrado, vezes a altura. Perfeito, mole, tranquilão. Só que o que eu calculei foi o volume desse paralelepípedo. Eu não estou calculando o volume realmente de água aqui. Eu não estou calculando esse volume aqui. Por quê? Nesse paralelepípedo aqui que eu calculei, no meio dele tem um bloco. Não vou desenhar aqui porque não vou conseguir fazer aqui nunca, nem se eu tivesse tempo, né? Que eu sou horrível.
eu tenho que descontar esse volume aqui, ó. Eu tenho que descontar esse volume para descobrir realmente o volume da parte lateral, né? Que é exatamente essa parte aqui. Né? Para eu descobrir, na verdade, para eu descobrir então esse volume real, que é exatamente o quanto variou do meu volume da água, eu tenho que subtrair esse volume aqui do paralelepípedo. Paralelepípedo não, do bloco. Quanto que vale este volume? Ué, fica fácil analisar, porque esse bloquinho ele tem altura h, ele tem um lado A, mas ele é um cubo, lembra-se disso, a gente não pode esquecer. E tem um outro lado aqui A. Ele ocupa o volume, ou seja, é um cubo de lado, de área da base A ao quadrado, porque um lado dele vale A e o outro lado também vale A, vezes a altura. Então, deixa eu botar aqui para baixo. Aí eu posso chegar nesta relação que vai ser importantíssima, que o volume de água é igual ao quê? A 4A ao quadrado vezes H, que é o que? O volume deste paralelepípedo todo do recipiente, menos A ao quadrado vezes H. Da onde que saiu isso, professor? Ah, o volume desse bloquinho aqui, ó, que eu rachorei aqui em azul. Né? Porque a área da base é A ao quadrado vezes a altura, achei o volume. Isso me dá o quê? 4 menos 3, né? 4 menos 3. 4 menos 1 vai me dar 3A ao quadrado vezes H. Ué, então se eu descobrir a variação do volume aqui, calculando o volume desse paralelepípedo, diminuindo a parte do volume do bloco, e eu sei que o quanto a água variou de volume foi exatamente o que eu adicionei, o que eu afundei do bloco embaixo d'água, é só fazer essa igualdade, então. É essa igualdade aqui, ó, desses dois caras. Então, 3 quintos, bota aqui, ó, 3A ao quadrado H é igual a 3 quintos de A ao cubo. E aqui é A ao quadrado. Aí sim, esse 3 simplifica com esse 3. Esse A ao quadrado, ele morre aqui, me sobrando A elevado a 1. E, por fim, eu vou ter que H vai ser A sobre 5. Né? Repara, esse A aqui foi simplificado, o 3 também foi simplificado. Me sobrou só A elevado a 1. Porque 3 menos 2 vai me dar 1. Então, A elevado a 1 sobre 5. Só que eu não preciso botar esse 1. Ele me falou que esse A vale o quê? 10 centímetros. Eu posso também escrever 10 centímetros, já para metro, que vai ser importante eu sempre utilizar o sistema internacional nas respostas. 10 centímetros é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 1 metro. Dividido para 5, isso me dá 0,2 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Botando em notação científica, ou seja, esse 0,2 ele não pode ser menor que 1, ele tem que ser maior que 1. Para eu fazer isso, eu vou pegar essa vírgula aqui e andar uma casa para a direita. Fazendo isso, eu tenho que adicionar mais 1 aqui, menos 1 na verdade, né? Então vai ficar 2 vezes 10 menos 2 metros. Só que 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa do que esse prefixo cent. Então isso daqui me dá 2 centímetros. Pô, professor, mas você enrolou muito para chegar nesse negócio aqui. Não, eu só faço isso para sempre a gente exercitar, né? Pra gente conseguir. E é uma coisa difícil, porque a gente tem essa dificuldade em trabalhar em potência de 10, né? A gente sempre fica meio perdido. Ah, se a vírgula anda para cá, se não anda para lá, eu somo, subtraio. Então, sempre quando eu tenho possibilidade, eu vou ficar brincando com essa potência de 10 e número decimal para a gente conseguir ir aos poucos fixando na nossa cabeça. Correto? Então, a gente poderia chegar na resposta direto daqui. Direto, né? Então, significa que a altura desse bloquinho, a altura H, ou seja, a altura do desnível da água, foi exatamente igual a 2 centímetros. Cara, essa questãozinha é muito show, é muito show. Ela é passível de a gente dar uma escorregada em vários pontos. Então,
ela é uma questão ardilosa, né? Se a gente não prestar atenção em alguns detalhes, a gente acaba errando ela de bobeira. Perfeito? Agora, no final do vídeo, vamos fazer de novo o jabá. E é isso. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreva. Como eu falei no meio do vídeo, tem muita gente que está assistindo o vídeo, às vezes dando like e não é inscrito. Então se inscreva. Se esse conteúdo realmente está te ajudando, é, tanto na escola quanto a você estudar pro PISM, dá aquela moral. Isso ajuda bastante o canal. Ative o sininho também, que isso é bem importante para o crescimento do canal. E compartilhe o vídeo com aquele teu amigo que está precisando de um empurrãozinho para física, né? Primeiro, segundo ano, às vezes pode estar meio molenga, início do ano assim, início do ano que a gente já tá no mês 5 já, né? Batendo a porta aí. Então já não tá muito bem no início do ano. Mas aquele cara que tá precisando de ajuda, né? Tá desmotivado, não tá conseguindo compreender. Então aqui a gente vai oferecer essa ajuda possível. E vai sempre ser a melhor ajuda possível, né? Porque aqui, além da gente fazer a questão, então eu tô te dando o gabarito da questão, que você consegue também achar no site do PISM. Mas aqui eu estou fazendo a resolução comentada, então a gente fala sobre vários pontos, a gente vai passando por vários conhecimentos, perfeito? Isso aumenta o nosso vocabulário científico, com certeza, né? O vocabulário científico é ampliado quando a gente faz esse tipo de exercício. E também aumenta a nossa possibilidade de compreensão, porque a gente vai dando sentido às coisas. Dar sentido é importantíssimo. Então, brigadão por terem ficado até o final. Abraço, bom final de semana. Aqui eu estou gravando esse vídeo no domingo, né? Para vocês que não estão no domingo, boa semana. E até. Falou, abração.